O Ibope divulgou hoje uma pesquisa de intenção de voto dos eleitores para a corrida presidencial deste ano. Vamos aos números. Meteoro aparece com 37%. Com a margem de erro tem de 35% a 39%. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, Com 18%. Considerando a margem de erro, tem de 16% a 20%. o Eduardo Cunha, Tem 6%. Pela margem de erro, tem de 4% a 8%. o mosquito que transmite a dengue, Tem 5%. Com a margem de erro, tem de 3% a 7%. o presidente Michel Temer, Também tem 5%. Com a margem de erro, tem de 3% a 7%. Quando eu comecei a falar de política nesse canal, as pessoas vinham aqui e me perguntavam, e ainda perguntam, se eu era de esquerda ou de direita. E eu respondia que eu era nihilista. Depois de um tempo eu parei de responder isso porque não sei se as pessoas entendiam o que eu queria dizer. Então hoje eu vou tentar explicar. Nós somos um país entre 195 países. E somos um indivíduo entre 7,4 bilhões de pessoas. Num planeta orbitando uma das 200 bilhões de estrelas da nossa galáxia, que é uma dentre de pelo menos 2 trilhões de galáxias no universo, que até onde se sabe surgiu em torno de 14 bilhões de anos atrás. O nosso sistema solar surgiu há 4,5 bilhões de anos. A vida na Terra há aproximadamente 3,5 bilhões de anos. A espécie humana, o Homo sapiens, se originou há uns 200 mil anos. Mas a primeira cidade só surgiu há uns 7 mil anos. Até o século XIX, a gente vivia num mundo primordialmente agrário. A internet só surgiu nos anos 80. Quando me perguntavam se eu era de direita ou esquerda e eu respondia que eu era nihilista, era a isso que eu me referia. O nosso drama individual, ou mesmo coletivo, é irrelevante. O que se passa nesse planetinha aqui nosso, circulando uma das bilhões de estrelas da nossa galáxia, que é uma entre trilhões de outras galáxias, é completamente irrelevante. Não faz a menor diferença. E mesmo se nós somos extraordinários, como Mozart, por exemplo, ou como Einstein, todas as nossas conquistas, tudo aquilo que a gente fez de grandioso, de maravilhoso, de incrível, vai desaparecer quando a nossa espécie se extinguir. E é algo que pode ocorrer em breve, porque nós somos uma espécie extremamente autodestrutiva. Mas é claro que em nossa vida cotidiana a gente não pensa assim, porque nós somos seres históricos, nós agimos e nós sofremos a consequência da história. Nós estamos imersos nesse processo. Diferente de outros animais, a gente compreende, a gente tem consciência desse nosso tempo breve, e a gente quer que tenha algum propósito, algum sentido, que a nossa vida não tenha sido em vão, mesmo sendo vã. É por isso que a gente se importa com certas questões que, diante desse cenário cósmico, universal, são completamente fúteis. Quem será o presidente? Se eu vou passar no vestibular? Quanto será meu salário? Se eu vou comprar um carro importado? Fama? A maior parte das pessoas nem sequer tem disposição para parar para refletir sobre essas questões, sobre a insignificância da existência. No graphic novel Watchmen, o personagem Dr. Manhattan, que havia se tornado uma espécie de semideus, afirma num certo trecho que a vida é um fenômeno altamente superestimado. Talvez ele tenha razão, e talvez nós, seres humanos, já tenhamos compreendido isso também. A gente está devastando o planeta no qual a gente vive, e esse período nosso agora tem sido chamado de antropoceno, porque a gente causou tanto impacto na natureza, no meio ambiente, a gente já destruiu tantas espécies de animais e de plantas que estão ou extintas ou em vias de extinção, que nós nos tornamos um agente da devastação. Faz alguma diferença quem será o presidente do Brasil pelos próximos 4 anos, sendo que a gente nem sabe se nas próximas décadas ou séculos a nossa espécie vai existir, se a gente não vai ter destruído tudo, se a gente não vai nem ser capaz de viver nesse planeta. Mas se você se importa de fato, ou realmente pensa que se importa de fato com o futuro do país,
com quem será o próximo presidente, a escolha não é então entre Haddad ou Bolsonaro, porque eles são as piores opções. É escolher entre o ruim e o pior. Se você tem algum tipo de preocupação sobre o que vai acontecer nos próximos 4 anos, você tem que votar, por exemplo, no Ciro, que é o terceiro colocado e é um caminho intermediário entre esses dois. É claro que ele tem um monte de problemas, ele fala um monte de absurdos também, ele é alguém que se comporta de maneira inaceitável, mas entre esses dois polos, entre o Haddad e entre o Bolsonaro, parece ser a saída mais viável, a menos extremista. Quando as pessoas me perguntam constantemente qual será o meu voto e eu não respondo, porque eu não acho que fará diferença, hoje eu vou responder para vocês. Se vocês querem algum caminho intermediário que não seja nos extremos, vote no Ciro Gomes. Ainda não é tarde o suficiente para tentar seguir um caminho menos extremado. Porque a vitória de qualquer um desses dois que são os líderes nas pesquisas, seja o Haddad ou o Bolsonaro, não vai apaziguar a situação. E mesmo se o Bolsonaro perder, a situação vai continuar complicada também. Tanto a vitória quanto a derrota dele são perigosas. Nas simulações de segundo turno, tudo indica que o Ciro Gomes derrotaria o Bolsonaro. Ele é o que tem menor taxa de rejeição entre os principais candidatos na eleição, então parece ser a única saída nesse momento para evitar um cenário catastrófico.